37, nos seus 2 últimos versos, a palavra do Senhor diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nós vamos louvar ao Senhor, entoando o hino congregacional de número 32. Oremos.
Senhor, nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede. O Senhor nos recebe na Tua presença por meio de Cristo, o nosso único e suficiente mediador, aquele que se entregou em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, levando a nossa condenação e nos concedendo a sua justiça e a sua paz. E por isso estamos aqui reunidos, para celebrar tão grande salvação, tão grandioso Salvador. E a Ti, Pai, seja o louvor, a glória, a honra. Que o Senhor se agrade da Tua igreja, do louvor, do culto que lhe oferecemos. Que o Teu Santo Espírito nos dirija, que Ele aplique a Tua palavra aos nossos corações, que Ele edifique as nossas almas, que Ele produza fé em nossa mente, que Ele nos dê compreensão e entendimento da verdade do Teu Evangelho, e que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam voltados para ouvir a Tua voz. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja aqui reunida em adoração. Pedimos assim em Cristo Jesus. Amém. Podem assentar-se. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40, Salmo de Davi. Você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu os sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, e a tua salvação não escondi da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito.
folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, todos juntos, o Senhor seja magnificado. Todos juntos ainda. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O Senhor seja assim magnificado. O coral Cantares vai continuar louvando ao Senhor. Boa noite, irmãos. Passamos para o momento de contrição do nosso culto. É o momento que temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados. Faremos uma leitura a uma só voz, todos, em uníssono, em Salmos 38, versículos de 1 a 4. Salmos 38, de 1 a 4. Faremos a leitura em uníssono. E após a leitura, faremos 1 minuto de oração silenciosa. E eu peço à mesa que leve o microfone ao presbítero Emanuel, que quebrará o silêncio com oração audível de contrição. Leiamos. Não repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte de sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois se elevam na minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Oremos. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, o Deus que tem cuidado de nós até aqui, ó Pai amado. Queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre nossa igreja e que o Senhor continua derramando as bênçãos sobre nós, ó Pai amado. Neste momento, ó Pai, tão especial em que estamos aqui para arrepender dos nossos pecados, ó Pai amado, contamos, ó Pai amado, das tuas misericórdias e do teu perdão, Pai, porque somos falhos, pecamos a todo momento, no dia a dia
dos mais variados tipos, ó Pai amado. Até mesmo sem pensar, sem ver, estamos pecando, Pai amado. Que o Senhor possa, ó Pai amado, perdoar cada uma das nossas faltas, cada um dos nossos pecados, e que o Senhor possa cada dia nos fortalecer, ó Pai amado, nos dirigindo, nos iluminando, para que nós possamos andar sempre em direção a Cristo, ó Pai amado, sem nos desviarmos, ó Pai amado. Nos proteja e nos ama, ó Pai amado, cada vez mais nos direcionando para a Tua glória. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora vamos celebrar ao nosso Deus através da equipe de cânticos solas. Após a equipe de cânticos, coral Cantares, e depois o coral Perfeito Louvor. Peço que se levantem ao som dos instrumentos. As barreiras em
Gentilmente me atraí.
igreja pode assentar-se. Deus olhou em compaixão.
11. Vamos orar para a saída das crianças. Feche os olhos, vamos orar. Bendito Deus, glorioso Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, adoração e culto somente a Ti. Mais uma vez reunimos, Senhor, para prestarmos esse culto a Ti, que somente é devido. Recebe o nosso culto, adoração e louvor, Pai. E agora, Deus amado, nesse momento da saída das crianças para o predinho de educação cristã, Pai, que Tu mesmo possa estar abençoando, Senhor, cada uma das classes ali, os professores sejam usados como um instrumento de bênção na vida das crianças, Senhor. E a palavra ali ministrada, ensinada, falada, enquanto guarida de seus coraçõezinhos. Que as nossas crianças cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Ti, meu Pai. E chegando à idade da razão, elas venham a professar a fé em Cristo Jesus. Dê sabedoria aos pais na criação, educação e disciplina dos seus filhos. E assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Crianças até 9 anos poderão sair. Convido o diácono Zenon que faça uma oração de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa e podermos, Deus, agradecer por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Em especial, separamos agora esse minuto para agradecer os dízimos e as ofertas traga aqui à casa do Senhor, que o Senhor continue abençoando cada irmão que sentiu, Deus, o desejo no coração de ser dizimista, que o Senhor possa abençoar cada um nas suas necessidades, meu Pai. Continue abençoando também o conselho que irá administrar esses recursos, que esses recursos sirvam unicamente, exclusivamente para a propagação e o sustento da Tua obra. Esse é o nosso pedido, a nossa oração. Pedimos também que o Senhor abençoe o pregador da noite, que irá trazer a Tua palavra, e assim, Deus, possamos nos alimentar cada vez mais e ficar firme na rocha que é Jesus. Nós pedimos e agradecemos tudo isso em nome do Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, com boas-vindas que nós queremos saudar a todos aqueles que nos visitam nesse momento de culto solene ao nosso Deus. Nós temos visitantes, se houver, por favor, fiquem em pé onde estiverem os nossos visitantes. Há visitantes? Eu sei que há, né? Temos ali atrás, muito bem-vinda. Temos aqui na frente, bem-vinda. Ali na lateral também bem-vinda. Aqui a família inteira. É o irmão do Luciano, sempre esqueço o nome, né? Do Gilberto, perdão, Gilberto. Estou trocando aqui tudo. Temos mais visitantes? Na galeria tem alguém? Mas se houver, todos os nossos visitantes são bem-vindos, que possam se sentir acolhidos, abraçados, podem se acomodar. Os 2 pastores auxiliares, reverendo Vanderlei, está pregando no aniversário da nossa congregação na região administrativa de Santa Maria, aqui no DF. E o outro pastor, o reverendo Pedro Paulo Razucchi, está na congregação da 26 de setembro, ministrando atos pastorais. Então, justificando as ausências dos 2 ministros, os avisos, irmãos, estão todos no boletim. Eu quero convidar aqui à frente para batismo e profissão de fé, ou profissão de fé e batismo, é nessa ordem, né? A nossa irmã Débora, que é esposa do Gilberto. Pode ficar aqui, Débora, bem de frente para mim. Bom, irmãos, a Débora, ela já está conosco há quanto tempo? Quase 3 anos. É uma história bastante interessante. Eu não gosto de expor, né? Geralmente a gente já passa para o ato de recepção, mas eu conversava com o nosso irmão Gilberto, essa semana passada, né, que nós tratamos sobre a situação da Débora, e o Gilberto, a primeira vez que chegou aqui sem a família, eles já eram crentes, mas eles pertenciam a uma igreja que não é genuinamente evangélica. Eles já eram cristãos, já eram crentes antes, alcançados pela graça de Deus, mas o Senhor trouxe para cá o Gilberto e nas nossas primeiras interações ele disse: olha, pastor, estou orando pela minha família. Então ele tem 2 filhos, eles têm 2 filhos muito bonitos. Cadê os meninos? Estão aí? Cadê os 2? Tem aqui a Ana e o Pedro, que é o nosso presidente da UPA, né? Então, Gilberto chegou, vieram os filhos, a Débora ainda com algumas dúvidas, fez classe de catecúmenos, chegou no final da classe, pastor, não estou preparado, ainda tenho dúvidas, tenho algumas dificuldades, e nós, Débora, você pode ficar à vontade, né? Continue frequentando, que a gente pudesse sanar das dúvidas,
E chegou o momento é esse, né? Que o Senhor reservou na eternidade para que nós recebêssemos com alegria a Débora. Então, Débora, eu quero fazer aqui algumas perguntas básicas. É só uma tomada de compromisso, haja vista que você já é uma cristã, mas você crê em um único e verdadeiro Deus, que existe em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Você crê? Você reconhece que foi concebida e nascida em pecado, que por natureza é inteiramente incapaz de praticar o bem, inclinada para o mal, que tem muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependida e pede perdão a Deus? A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Sagradas Escrituras? Sim? Você promete que, como membro desta igreja, se submeterá à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas estiverem firmadas nas Escrituras Sagradas? Sim? E a última pergunta: você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos de Westminster como fiel exposição de sistema de doutrinas ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim? Esses são os votos básicos que nós fazemos, é uma tomada de compromisso. Então, eu pedi à igreja que eles puderem, vamos ficar em pé. Pode ficar mais aqui, Débora, que aí você vai me ajudar, aqui no batismo. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque é pelo poder irresistível da graça do Senhor que nós fomos alcançados. Que o teu evangelho, ó Deus, produziu profundas transformações nas nossas vidas. E esse evangelho é o teu poder, ó Pai, que tem agido na tua igreja e tem integrado pedras vivas ao longo da história. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Débora, que já serve ao Senhor com fidelidade, que já crê no Senhor Jesus Cristo. Ela e a casa dela servem ao Senhor. Que esse momento, ó Pai, aqui do ato batismal seja um marco para a entrada dela na igreja do Senhor, e que como membro desta igreja, ela possa ser bênção do Senhor, e que essa igreja, ó Pai, continue sendo um ambiente favorável, para que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, que Tu possas confirmar nos céus o que com simplicidade nós o fazemos aqui na terra. Débora, alcançada pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, que o Senhor possa realmente alegrar o coração da tua igreja, alegrar o coração da Débora, e que ela realmente possa conhecer mais intensamente ao Senhor, amar mais ao Senhor, que a fé dela aumente a cada dia, e que ela possa continuar dando um testemunho contundente da salvação do Senhor na vida dela e na casa dela, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Deus abençoe, Débora. Muito bem-vinda. Então, ó, a Débora vai ficar de frente, aqui, ó. Depois do culto, cumprimentar e receber, porque é uma nova membro da nossa igreja. Deus abençoe. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 20. Como eu fugi desse versículo? Não teve jeito. Hoje pela manhã tivemos uma mensagem poderosa pela instrumentalidade do servo de Deus, reverendo Rogério, que já dispensaria qualquer tipo de consideração em relação ao pacto, ao que Deus fez e tem feito nas nossas famílias, aos alertas do Senhor. E, meus irmãos, esse é o texto que eu queria evitar mesmo ao máximo, mas Deus quis. Então vamos ter que encarar. Eu confesso aos irmãos que vai ser o assunto mais espinhoso que eu vou tratar nesse púlpito.
E olha que eu já tratei de cada assunto. Esse daqui. Então, é com temor e tremor que eu me coloco diante do Senhor para tratar dessa temática tão vital para a Igreja de Cristo. Então, nós vamos orar mais uma vez, agora pela exposição da palavra do Senhor. Pai amado, nos colocamos diante da Tua face, já o adoramos por meio das nossas orações, ações de graças, bendizemos-te, ó Deus, por meio dos nossos louvores, cantados pelos corais. Todos os atos litúrgicos realmente se movimentam para exaltar e glorificar o Teu nome. E agora, ó Deus, nessa liturgia em que nós falamos ao Senhor e o Senhor fala conosco, pedimos que o Senhor seja propício a nós, que sejamos sensibilizados, ó Deus, por essas palavras de vida, que onde há morte, que haja vida, que onde há incredulidade, que haja fé, que onde há desamor, que o amor do Senhor possa envolver, que onde há dureza de coração, que corações sejam verdadeiramente quebrantados pela palavra do Senhor, como o martelo que esmiuça a penha, como o martelo que esmiuça a rocha, que assim seja, ó Deus, a palavra que o Senhor tem para os nossos corações essa noite. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, esperançosos de que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, com fé, então, Êxodo capítulo 20, verso de número 14. Deixa eu abrir aqui, eu estava no outro livro. É o segundo livro de Moisés, Êxodo 20, o verso 14. Leamos juntos? Não adulterarás. Essa palavra feia mesmo. Não adulterarás. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do 7º mandamento. E aqui já no início dessa mensagem eu quero chamar a atenção para o fato que o assunto de sexualidade sempre foi um tabu na igreja. É sempre espinhoso falar a respeito desse assunto. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para antes da Reforma Protestante, que era bem pior, tá? Antes da Reforma Protestante, como que o sexo era visto até mesmo no contexto do casamento. O sexo antes da Reforma Protestante, falando da igreja, nós estamos falando do contexto de igreja, no casamento, era visto como um mal necessário. Tertuliano, um dos pais da igreja, acreditava que a extinção da raça humana era preferível à procriação. Um dos grandes teólogos da igreja, que cunhou a doutrina da Trindade, Tertuliano. Acreditava que a extinção era preferível à procriação. Ambrósio, também um dos pais, dizia que casais deveriam ter vergonha da sua sexualidade. Antes da reforma, isso reverberou por toda a baixa, alta Idade Média, a Idade das Trevas, até chegarmos a um tempo de luz da Reforma Protestante. Muitos padres aconselhavam casais a se absterem completamente do ato conjugal. A Igreja Romana começou a proibir o ato conjugal em alguns dias do ano. Havia alguns dias do ano que eram considerados sagrados, então naqueles dias não se deveria ocorrer o ato conjugal. Para os irmãos terem ideia, no período que a Reforma Protestante eclode, em 1517, em outubro de 1517, já havia 183 dias no ano, 183 dias que o ato conjugal era proibido. Os irmãos terem ideia, como esse assunto é complicado. Dentre várias práticas e condutas restauradas biblicamente, a reforma não deixou de contemplar o ato conjugal. Os puritanos ingleses desvalorizaram o celibato. Você vai olhar para a história dos puritanos ingleses, séculos XVII, séculos XVIII, raríssimos são os pastores que são castos, no sentido de serem eunucos, de não se darem à vida de casamento. São raros, temos.
Inclusive um morreu recentemente, o John Stott, ele dedicou a vida inteira, mas raríssimos, raríssimos. Na igreja romana era uma regra. E vejam que os puritanos ingleses, na verdade, glorificaram o casamento. Afirmaram o ato conjugal como necessário, como puro, estabeleceram o ideal romântico conjugal e exaltaram o papel da mulher nesse contexto do casamento. Diferentemente do que muitos pensam que a igreja oprime as mulheres. Não. A reforma protestante caminha na contramão de tudo isso. Meus irmãos, eles promoveram uma visão biblicamente orientada do ato conjugal. O fato é que o casamento é uma dádiva dada por Deus. E não é à toa que é uma das áreas mais atacadas pelo diabo. Pode ter certeza disso. Quando um casamento entra em crise e está às beiras do colapso, Satanás está agindo ali mesmo para destruir algo que Deus criou. Nenhum relacionamento mesmo, irmãos. Nenhum relacionamento que venhamos a ter nessa terra, nas nossas interações interpessoais, nenhum relacionamento pode ser tão poderoso, tão íntimo, tão cheio de vida e alegria do que o ato conjugal. Nenhum deles. Nenhum deles. E daí eu quero olhar para esse mandamento, que ele vem aqui no sentido de proibição. Mas esse mandamento, ele tem um alcance em toda a nossa sexualidade, em todas as suas expressões. Esse mandamento alcança tudo. E aí, é óbvio que eu não vou falar sobre tudo, nós temos as perguntas do catecismo, eu poderia, só as perguntas do catecismo dariam várias mensagens. Só as perguntas, só as considerações estão lá nos catecismos. Na confissão de fé. Isso daria, irmãos, pano para manga aí, que era coisa para falar. Mas nós vamos nos ater a uma mensagem aqui para que nós olhemos para algumas verdades. A primeira delas é o que é o casamento, né? A união física entre esposo e esposa, de fato, foi uma ideia e criação de Deus. Nós não podemos perder isso jamais de vista. Isso integrava a bondade de sua criação. E eles foram unidos para complementaridade, mesmo existindo diferenças. Há enormes diferenças entre homens e mulheres, e elas devem existir. Mas esse relacionamento é para complementaridade. Somente a mulher poderia ser idônea ou equivalente a Adão, ao homem. O casamento é união. Na verdade, muitos vão dizer que o casamento é o reencontro entre homem e mulher à semelhança do Éden. E quando nós vemos aquela frase, né, foram feitos um para o outro, é isso mesmo. Essa frase contém verdades preciosas em relação à vida conjugal. Monogamia e exclusividade, porque uma mulher de forma exclusiva complementa um homem, e um homem de forma exclusiva também vai complementar ou vai completar a sua mulher. Somente um homem e uma mulher podem ser frutíferos e corresponder ao padrão de Deus. Esse é o padrão estabelecido por Deus. O que passar disso, irmãos, o que sair disso, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, mesmo sexo, o que passar disso é invenção nossa, é deturpação nossa. Eu nem preciso entrar muito em detalhes em relação a isso. A sexualidade é para ser exercida na aliança, e tudo que está fora disso é uma violação do projeto divino. O 7º mandamento tem por objetivo proteger o casamento e promover o florescimento da família. Esse mandamento protege o casamento, blinda o casamento. Já viram aquele aquele livro best-seller, Casamento Blindado? Tem um monte de baboseira. Mas o que blinda o casamento é esse mandamento aqui. Esse mandamento é a blindagem do casamento. A união do casal foi criada para ser uma força poderosa para o bem e a glória de Deus. Então, a união entre marido e mulher deve exemplificar o que a Bíblia vai dizer, né? Essa relação exclusiva entre Deus e o seu povo. Então, nossa sexualidade, nesse sentido, ela possui algo transcendente.
Da mesma maneira que marido e mulher se entregam um ao outro sem reservas, assim também, sem quaisquer reservas, Deus se entrega a nós e deseja que nós nos entreguemos a Ele. A Bíblia vai lançar mão da figura do casamento, é a instituição mais próxima do relacionamento que nós temos com Deus. É a instituição que ilustra de uma maneira muito contundente o nosso relacionamento com Deus. Então, para o cristão, cada ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual, irmãos. Cada ato, tá? Segunda verdade que eu quero destacar, quebra do mandamento. Essa palavra feia, não adulterarás. Adultério é literalmente infidelidade conjugal. São as relações fora do casamento e que rompem a aliança conjugal. Um homem que é capaz de trair a sua esposa, guarde isso no seu coração. Um homem que é capaz de trair a sua esposa, ele é capaz de trair a qualquer pessoa e a qualquer causa. Qualquer pessoa e qualquer causa. Se nós olharmos um pouco da história brasileira de grandes pastores adúlteros, os irmãos vão ver que muitas coisas que esses pastores defendiam, hoje eles não defendem mais. Eles romperam, porque eles não tiveram a capacidade, ou não foram capacitados por Deus a serem leais às suas esposas. Os irmãos acham que eles vão ser leais à causa do Evangelho, ou a qualquer pessoa? Não. Mateus 5:28 nos fala algo ali muito forte no sentido de dizer que qualquer homem que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É uma extensão desse mandamento, Jesus explicando a natureza desse mandamento também. Intenção significa desejar, cobiçar ou ansiar. Os irmãos sabem, aqueles que leem a Bíblia com regularidade, que um dos filhos de Davi, o Aminon, se apaixonou por uma meio-irmã, Tamar. Lembram dessa história? A narrativa bíblica, ela tem algumas variações e alguns detalhes que são importantes e a gente deve atentar para eles. Nos é dito lá que esse Aminon, ele ficou tão obcecado, tão apaixonado por essa irmã, por essa meio-irmã, que ele chegou a adoecer de amor. Já viram aquela história, doente de amor, né? Tem até uma música aí. Não vou cantar isso aqui, é claro que não. Não vou me prestar a isso. Mas foi isso que aconteceu com ele. Ele ficou doente de amor por sua meio-irmã. E o incesto já era proibido. É uma relação fora daquilo que Deus estabelecera na sua palavra. Os irmãos conhecem a história. Ele violentou a irmã. Violentou a irmã e os irmãos sabem o que aconteceu com ele. Um abismo chamando outro abismo, fora dos padrões do Senhor. Mas tudo começou, e o texto bíblico faz questão de dizer isso aqui, irmãos, ó. Aqui no coração dele. Ele chegou a adoecer. Ele chegou a ficar doente de amor. Entre aspas, tá? Meus irmãos, não é pecado nós notarmos a beleza de alguém do sexo oposto. Do mesmo sexo eu diria que é pecado, mas do sexo oposto não é. Você notar a beleza. Eu acho estranho homens dizendo que outros homens são bonitos. Isso é uma questão da minha criação. Mas não é pecado você notar a beleza de alguém. O pecado ocorre quando esse notar se torna um desejo, uma cobiça persistente, uma lascívia. Adultério não é uma questão meramente física, mas é uma questão do coração. Começa aqui, ó. Começa aqui no coração. E, meus irmãos, não é no mesmo dia, não é na mesma hora. É um processo que vai sendo trabalhado aqui, que vai descendo para o coração, que vai tomando conta da pessoa. É um processo, é pensado. Então, vejam que podemos ser culpados desse pecado por causa dos nossos pensamentos, por causa das nossas fantasias, por causa das nossas leituras, dos nossos cliques, das nossas afeições. Nenhum de nós
está isento das palavras intensas e profundas de Jesus em Mateus 5, quando é tratado a respeito do adultério. Nenhum de nós escapa. Esse mandamento proíbe tudo o que causa isso. Proíbe a aproximação inapropriada. É necessária, sim, irmãos, uma distância social segura entre homem e mulher. É necessária. Isso é necessário. Porque, por mais que um dos lados nunca tenha uma intenção, pode ser que o outro tenha, ou confunda as coisas. Pode ser que isso venha a acontecer. Evitar buscar apoio emocional em pessoa do sexo oposto. Evite ao máximo isso. Aí diz, e o pastor, como é que fica? A pastora vai aconselhar? Eu sempre digo que quando eu estou no gabinete, eu deixei de ser homem. Eu sou o pastor. Eu não estou ali para falar de mim. Eu estou ali para falar do que a Bíblia diz. Eu não estou ali para dar minhas opiniões. Mas se há uma lacuna emocional em uma mulher, o marido dela tem que estar lá. Esse marido tem que ser instado a preencher essa falta, não o pastor. Ela não pode estar apoiada emocionalmente em outro homem. O mandamento não se restringe apenas ao adultério, mas a quaisquer atos de imoralidade sexual. E como proteger a minha pureza e como preservar a alegria da pessoa que amo? São perguntas que a gente tem que fazer sempre, todos os dias. Como que eu vou proteger a minha pureza navegando na internet? Como eu vou proteger a minha pureza andando pelo caminho? Como eu vou proteger a minha pureza assistindo a uma série que do nada vem cenas fortes? Como que eu protejo a minha pureza? E como que eu respeito a pessoa que eu amo e tenho aliança com ela? O mandamento também proíbe, irmãos, tá? Aqui está embutido tudo isso. O mandamento proíbe, e os nossos catecismos vão dizer, a prostituição, a violência sexual, a pedofilia, o estupro, o incesto e todas as relações que escapam ao padrão esposa e esposa. Tudo isso é proibido. Se até os ímpios veem a violação sexual como uma barbaridade e a leis, imagine os crentes. Então, o mandamento proíbe todas essas práticas. A imoralidade sexual é muito comum, irmãos, em nossa cultura. As pessoas, e é algo que Phil Grant diz no seu comentário, as pessoas estão à procura de amor, mas elas se contentam com o sexo fora do casamento, inadequado. Elas nunca serão satisfeitas. Cerca de 30% do conteúdo acessado na internet é de natureza erótica. 30% do conteúdo, um terço praticamente, do que é acessado na internet é de natureza erótica. A indústria pornográfica aumenta seus lucros bilionários a cada ano que passa. São lucros estratosféricos. E o pastor puritano Thomas Watson afirmou que essas imagens pornográficas secretamente transportam veneno para o nosso coração. Elas estão carregadas de veneno para a nossa alma e estão nos matando, é para nos matar. Ceder à luxúria é brincar realmente com fogo. A luxúria traz consigo consequências infelizes. A luxúria pode levar à vergonha, e meus irmãos, os exemplos são muitos. Eu não vou nem citar nenhum deles aqui, são muitos. Mas principalmente pode suscitar a ira do Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 4 nos diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus mesmo. É Deus quem vai julgar. Pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. E não são as pessoas que vão te julgar, é Deus quem vai te julgar. Mas aí, eu quero finalizar falando a respeito da restauração que Deus promove para nós. Deus proveu o perdão pela obra redentora do nosso Salvador. Além do perdão, Ele nos concede forças para resistirmos às tentações. E nós sabemos que pela ação do Espírito Santo, o Senhor nos dá graça no momento do assédio.
O Senhor fala conosco. Outro recurso provido por Deus para vencermos os pecados ligados à sexualidade é o casamento. É o grande recurso provido pelo Senhor. É o casamento. Há aqueles que são castos, sim, mas não é a maioria dos cristãos, irmãos. Não é o caso da maioria. Tem alguns que são castos, realmente, mas não é o caso da maioria. Para os homens, falando de casamento, implica praticar o amor sacrificial. E para as mulheres significa aprender a servir aos outros, vivendo em submissão a Cristo. Então veja que submissão e sacrifício são requeridas nesse relacionamento que glorifica o Senhor. Mas se você falhar, só há um caminho. Para o crente só há um caminho, o arrependimento. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi é lembrado nas Escrituras, depois que ele morre, não como um adúltero. Embora ele tenha carregado as consequências dos seus atos, mas ele não é reconhecido como um homem adúltero, ele é reconhecido como um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Ele não era um homem segundo o seu próprio coração e segundo as suas próprias inclinações, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi trilhou pelo caminho do arrependimento. E o que o redimiu foi a misericórdia de Deus. Veja que quando Natã o confronta em 2 Samuel 12, 13, ali tem todo um contexto da confrontação do profeta Natã. Quando Davi se depara com a feiura e a realidade dos seus atos, ele diz assim: pequei contra ti e contra ti somente pequei, ele diz ao Senhor. Mas ali em 2 Samuel 12, 13, Natã diz o seguinte: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque a pena para o adultério era a morte. Era a morte. E de certa forma é a morte ainda do casamento. Era a morte. O pecado de Davi estava perdoado e a sua culpa removida. E quando Deus nos confronta com o nosso pecado sexual, nós temos uma escolha de dois caminhos. Ou a gente continua no pecado, sabendo que ele nos destruirá no fim, vai nos destruir no fim, isso não vai acabar bem. Ou buscamos o arrependimento para Deus manifestar a sua misericórdia. Só há esses dois caminhos. Meus irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações bem práticas desse mandamento. Acho que travou aqui, puder passar aí. Primeiro, uma palavra àqueles que são tentados. Todos nós, praticamente. Há aqueles que flertam com o perigo, que estão fascinados com as possibilidades. Eles molham os pés um pouquinho no deleite sexual fora dos preceitos do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar pelo caminho da mulher ou do homem proibido. Lá em Provérbios 5, 3 a 4, nos é dito que a fala deles é como o azeite, mas o final, ela é amarga como o absinto. Ou seja, aquela fala doce, aquela fala sedutora, aquela fala que te compreende. Cuidado. Foi assim que Satanás se rastejou não, andou, né? No Éden, na direção de Eva e Adão ali do lado, ouvindo tudo. A fala sedutora. O livro de Provérbios diz, olha, não se engane, que o final disso daí não é o azeite. O azeite é doce, o azeite era uma especiaria muito importante. O azeite trazia alegria, trazia frescor, mas o homem e a mulher proibidos não são azeite. O final é amargo como um absinto. O absinto era uma bebida forte, que era feita de uma erva muito amarga. Conhecem ervas amargas, chás amargos para o fígado, né? Quem é como eu, que às vezes tem que tomar, de vez em quando, é ruim demais aquilo. É pior que aquilo. O começo é como um azeite, mas o final é amargo. É preciso ficar longe
da mulher e do homem sedutor. Então, uma palavra aos que são tentados, mantenham distância. Uma palavra aos rebeldes. São aqueles de comportamento dúbio, que enganam a todos, acham, né? Inclusive a si mesmos. Podem até saber o que estão fazendo, que está errado, mas já estão com a mente tão cauterizada que nem se importam mais, nem sentem mais nada. Nem sentem mais nada. Preciso dizer-lhes que não podem enganar a Deus e fugir das amargas consequências do Senhor. Eu preciso dizer isso. Gálatas, capítulo 6, verso 7 ao 8, diz que de Deus, o quê? Não se zomba. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então não tem como nós plantarmos vento e não colhermos tempestade. Não tem como. Então, nós não podemos servir a dois senhores. Fique esse alerta. Uma palavra aos quebrantados. Aqueles que estão convencidos e sensibilizados pelos pecados de outrora e os atuais. Há uma mensagem de esperança para aqueles que se humilham perante a face do Senhor. 1 João 1,8,9 diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Deus mesmo quem nos perdoa. Então, se o coração está quebrantado diante da palavra do Senhor, convencido pelo Senhor, Deus restaura. E por fim, meus irmãos, Deus é honrado quando observamos esse mandamento. Não só o nosso cônjuge, não só os nossos filhos, não só a nossa igreja, não só a sociedade. Mas Deus é honrado. É um preço que pagamos. E aí eu quero finalizar com essas exortações finais. A fumaça vem antes do fogo. Não é onde há fumaça, há fogo, tá? Mas a fumaça começa a arder na lenha. E ela sai, daqui a pouco vem fogo. Então, se tem fumaça, sai fora. É preciso fugir da aparência do mal, é o preceito bíblico. Então, é cobrir a nudez, irmãos. Tem que cobrir a nudez. Não tem meio termo. Se você é uma crente, ou se você é um crente, um homem, a gente tem que falar até para homem hoje, né? Sobre vestimenta. Até para homem, acredita? Até para homem. Porque boa parte do que é produzido em termos de moda é produzido por homossexuais que não gostam de mulheres e não gostam dos homens héteros. Então vão efeminar os homens e deixar as mulheres horrorosas. Tá? Estou sendo bem franco com os irmãos aqui. Eles não gostam de mulheres. Então quando você vai comprar uma calça homem e você não entra nela, porque agora inverteu, né? Para os homens é apertado e para as mulheres é folgado. Você vê que loucura? Se isso não é coisa da cabeça de um maníaco. E a gente compra, e a gente paga por isso. E às vezes eu vou lá na loja, tem umas lojas assim estranhas, os atendentes estranhos também. Está lindo, eu falei, cara, eu ainda vou ter que pagar por isso. Não vou comprar, não vou levar isso. Então, é preciso dizer o óbvio. Se você é mulher, veste uma roupa e sai na rua, e é buzina, e é isso, e é aquilo, e não estou nem falando de construção civil, você está andando na rua e estão mexendo com você, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada na sua roupa. Ah, porque tem que ver e tem que respeitar. Você vai falar isso para um estuprador? Ele te abordando, não, você tem que ver e tem que me respeitar. Você não vai falar isso para ele. Você não precisa mostrar para os outros o que é do seu marido ou o que é do seu Deus. A nossa pureza é para o Senhor. Se você é solteiro, sua pureza é para o Senhor. Seu corpo é do Senhor. Então, é necessário sim, fugir da aparência do mal. Fazer distinção entre os sexos. Eu não acredito, irmãos, eu estou sendo sincero, tá? Eu sempre sou muito franco. Eu não acredito em amizade entre homem e mulher, a não ser que sejam marido e mulher, ou seja, minha mãe ou minhas irmãs. Se for minhas irmãs, tem amizade. Minha esposa tem amizade. Minha mãe tem amizade. Agora, outra mulher,
Não, eu não acredito nisso. Há uma distinção, deve haver distinção entre os sexos. Se afastar de más companhias. Então, há certas músicas, que hoje foi dito pelo pastor Rogério, uma tendência, né? Um hit do momento, a sofrência. Então, há certas músicas que vão trabalhando a sua mente, que vão amolecendo o seu coração e te preparando para normalizar aquilo que Deus proibiu. Então, há certas músicas, produções cinematográficas que conduzem, sim, à impureza e que nós devemos fugir disso. Nós não precisamos ver isso. E, por fim, evite a ociosidade. Mente vazia realmente é a oficina de Satanás. Foi assim que Davi sucumbiu, numa ociosidade vazia. Então, preencha o seu tempo, lendo as Escrituras, lendo bons livros, orando, se envolvendo no trabalho da igreja, servindo ao Senhor. Preencha a sua mente com coisas boas. A Bíblia diz em que pensar? Tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for para edificação. Então, encha a sua mente. Então, preencha a sua mente com aquilo que é bom. Então, meus irmãos, eu quero, com temor e tremor, trazer essa palavra. Um mandamento difícil, espinhoso para todos nós, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, que Deus nos ajude a sermos fiéis à igreja, que Deus nos ajude a sermos fiéis às pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho para que as amemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 110A, crer e observar o que a palavra do Senhor diz. So
Oremos, irmãos. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, porque aqui nós encontramos a sabedoria do alto, a sabedoria do Criador, a sabedoria daquele que conhece os nossos corações, que sonda os caminhos. Aqui nós encontramos, ó Pai, palavras de liberdade, para que não voltemos a uma vida de servidão, escravidão, ao pecado, à cobiça, à lascívia. E assim na Tua palavra e nesses mandamentos nós encontramos liberdade, encontramos vida, encontramos paz. Nosso relacionamento contigo é protegido, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa família, são preservados. Quanta paz, quanta alegria em observar os Teus mandamentos. Mas o mundo insiste em vender a ideia, a imagem de que a alegria, a satisfação, a vida plena se encontra na rebelião, se encontra na total ausência de limites, na entrega, a satisfação de todos os anseios e desejos do coração. Quanta mentira, quanta desgraça. Nos livre, nos guarde de cairmos nesse erro e nesse engano, Pai. Lembramos de nossos irmãos em tratamento de saúde, irmã Marlene Augusta, que fez sua cirurgia nesta semana, abençoe seu pós-operatório, sua recuperação. Diácono Rinaldo, no seu tratamento, que o Senhor fortaleça o seu corpo, a sua imunidade, assim como a irmã Marlene Breder e outros irmãos que se encontrem acamados também, como a família enlutada do Wallace, da Cristina, que o Senhor também dê o consolo. Leve-nos aos nossos lares em paz, em segurança, nos abençoe no restante dessa semana, bem como também a vida daqueles que nos visitam essa noite, que a Tua palavra possa falar profundamente em seus corações. Nós Te louvamos e agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu nesse santo ajuntamento. E nós oramos em Cristo Jesus. Amém.